todos que nos acompanham aqui. Estamos mais uma vez juntos para essa live muito impactante, única, e nós temos certeza que vai abençoar todos vocês que estão ao vivo aqui conosco e aqueles que ainda assistirão depois em nosso canal do YouTube, tá certo? Tarsila, um beijo, te amo! Nós vamos dar aí uns 10, 15 segundinhos para você encaminhar essa live para o máximo de pessoas que conseguir. Nós temos certeza que hoje será muito impactante, extraordinário. Nós temos convidados aqui muito especiais, tá bom? O tema da live de hoje é impressionante já, né? O poder miraculoso da espera nos relacionamentos. Será que é importante esperar? Existe um tempo certo? Como lidar com tudo isso, né? Enquanto você espera essa angústia, ansiedade, as pressões da sociedade? Eu tenho certeza que hoje será muito enriquecedor, tá bom? Sim. Eu quero deixar um recadinho aqui bem rápido. Na semana que vem nós iniciaremos uma série de mensagens aqui falando sobre os inimigos do divórcio, tá bom? Está muito impactante, um conteúdo muito precioso que já reservamos. Então, olha, fiquem ligados, tá bom? Em breve maiores detalhes aí dessa série e também da semana do mestrado dos relacionamentos. Tá demais. Os nossos convidados já estão por aqui. A gente está aguardando só uns 10, 15 segundinhos para o pessoal ir chegando, o Instagram avisando. Se vocês puderem então nos ajudar nesse sentido, se você acredita que tem alguém que necessita ouvir o que vai ser compartilhado aqui, não perca tempo, encaminhe agora essa live porque será extraordinário, gente, tá bom? Tem algum recadinho, meu amor? Bom, na verdade, assim, a gente está aguardando para começar uma série incrível, incrível, incrível. Tem gente dirigindo e tá ligado aqui com a gente, que são os inimigos do divórcio, e a gente está com isso assim queimando o nosso coração e a gente não vê a hora de começar essa nova série com vocês, e vai ser muito especial. Então, assim, vamos divulgar e assim, o quanto máximo de pessoas que a gente conseguir pulverizar, mais incrível, porque assim, vai ser uma mesa tão sensacional como essa de hoje. É isso. Vamos chamar então os nossos convidados. Eles já estão por aqui. Só um minutinho. Esse tempo tão esperado. Chegou o dia, hein? Vamos ver. Estamos chamando. Onde eles estão? Será que chamou? Não chamou? Ué? Eu já enviei o convite aqui. Vamos ver. Vamos lá. Vamos tentar novamente convidar. Mandando o convite aqui. Entrou, hein? Aê! Muito bom, gente! E aí? Boa noite! Boa noite! Tudo bom, meu Que bom estar aqui com vocês, gente! Maravilha! Prazer enorme poder estar juntos e falar de um tema, de um assunto que é muito, muito importante para esses dias. Para esses dias, completamente, né? E a gente entendendo que o Brasil lidera o ranking de pessoas ansiosas, o maior número de pessoas ansiosas está no Brasil. Essa é uma mensagem urgente, emergente. É verdade. A gente quer, antes de mais nada, queridos, agradecer muito. Sabemos da agenda de vocês. Somos muito gratos pela oportunidade, pelo privilégio. E sempre acompanhamos aqui o Telzinho e vocês. Vocês são muito preciosos para nós. E gostaria que vocês, nesse primeiro momento, ficassem muito à vontade aqui para se apresentarem para a audiência. Esse conteúdo vai subir depois no nosso canal do YouTube.
Então, assim, sintam-se em casa, tá certo? A mesa é com vocês agora. Eu, eu, eu esperava que vocês iam me fazer um monte de perguntas. Pode ficar esperando, as Eu perguntas vão chegar. acho interessante, talvez a gente fazer esse bate-bola, né? Vocês conhecem um pouco da nossa história e aí vocês vão no decorrer pausando, perguntando. E se surgir perguntas, eu acho muito pertinente também aqui na caixinha de perguntas ou nos comentários. E aí a gente vai respondendo como que foi todo o nosso processo e o que a gente aprendeu com esses 12 anos de espera. Uau! 12 Me anos, né? chamo, Não são me chamo Jean, 12 dias. pastor, é, estou pastor aqui em Campinas, no Mevan, e Oi, gente, boa noite. Antes de mais nada, queria agradecer esse convite, né, da gente poder estar aqui, compartilhar a nossa história, né, contar um pouco do nosso milagre. Eu me chamo Jéssica, né, também sou pastora aqui do Mivan Campinas. E é isso aí. Isso! Vou fazer uma observação aqui. Eu acredito que o Mevan Campinas aí tem o maior número de pessoas brilhantes por metro quadrado, né? Então vem aí vocês, o pastor Ricardo, pastor André, os nossos pastores, pastor Juscelio, Lulu. Tem um time aí incrível e nós somos muito privilegiados em tê-los, viu? eu que sou privilegiado, nós nos sentimos privilegiados por poder fazer parte do que Deus está fazendo nesses dias aqui. E jamais passou na nossa cabeça, jamais imaginávamos estar vivendo tudo que estamos vivendo, e ao lado de pessoas tão significativas, né, das quais o Senhor separou para esse tempo, guardou para esse tempo, e a gente poder participar, estar junto ao lado, aprendendo, crescendo, desenvolvendo. Isso tem sido muito, muito, muito importante, muito bom para a gente. E assim, é um prazer poder compartilhar, né, um pouco do que é a espera. A gente sabe que, diante desse quadro que você acabou de citar, uma geração muito acelerada, muito ritmada, e dada essa circunstância, é a geração que gosta das coisas prontas, das coisas imediatas. O ritmo do coração é muito acelerado e por isso esperar para alguns é uma questão muito problemática. Esperar para alguns é um desafio muito grande. Porém, a espera carrega em si uma chave muito poderosa. A espera é um poder. E se a gente descobre o poder que é a espera, a gente vai desfrutar de coisas extraordinárias, de coisas poderosas. Tem coisas que só vão acontecer mesmo se a gente esperar. Não adianta burlar, não adianta queimar etapas, porque se a gente queima etapas, a gente pode complicar o resultado final das coisas. Sim, o resultado pode ser outro, né? E eu queria que vocês contassem um pouco como é que foi essa história de casal de vocês. Como que isso se inicia? Nossa, eu costumo dizer que ela se apaixonou por mim ainda adolescente. Mas é metido, hein? Não, a gente nasceu na mesma cidade, nos convertemos na mesma igreja. Eu tinha 13, ela tinha 10. A gente cruzou olhares, aquela coisa de adolescente. E passado alguns anos, ela saiu da igreja, eu também fui para a missão. E ficamos, eu acho que uns 10 anos distantes um do outro. E depois a gente se reencontrou na mesma igreja. A mãe dela continuou frequentando aquela mesma igreja. E eu voltei da missão e fui trabalhar com aquela igreja. E nesse meu retorno, a gente cruzou de novo.
De repente a gente começou a conversar, agora com a cabeça mais madura, uma cabeça mais formada, ambos, né? E a gente colocou tudo certinho diante do Senhor. E eu acabei me tornando pastor presidente daquela igreja que eu me converti com 13 anos. E aí, depois dessa construção toda, né, das nossas conversas como casal, a gente decidiu casar. A gente casou, não demoramos muito, foi cerca de um ano e meio, alguma coisa assim, que a gente resolveu tudo, pontuou tudo, colocou tudo dentro dos planos que o Senhor estava, sabe, desenhando para a gente. E aí a gente casou. E quando a gente casou, aí foi que começou toda essa história, que a gente vai contar um pouco aqui sobre o poder da espera. Eu sintetizei, né? Sintetizou muito bem. E aí eu pergunto, isso tá de acordo, Jéssica? Ou você precisa acrescentar alguma coisa? Tá de acordo, sim. Eu e o Jean, a gente se conhece desde a infância, né? A gente tem foto pequenos, né? Tinha um grupo chamado Cadetes de Cristo, era criança ali, a gente já se gostava, mas era uma coisa de criança, assim, né? Jean chegou a mandar bilhetinho para mim, né? Eu tenho guardado numa agenda até hoje. E aí, como ele falou, a gente se encontrou depois de alguns anos. O que é interessante é que eu tinha 13, ela tinha 10, eu comprei aquele sonho de valsa. Sonho de valsa. Sonho de valsa, que era muito... era muito comum os casais presentear um ao outro, né? Como uma forma de carinho e amor, né? E aí eu comprei o sonho de valsa, pus uma carta dentro, tirei uma carta. Aí quando ela pegou, ela perdeu a carta. Ela ficou tão nervosa que ela perdeu a carta. Só Até que hoje não sabe o que estava escrito. Não sabe. E nem eu sei o que foi que eu escrevi. Muito bom. Enfim. Eu fiquei emocionada, que acho que era a minha primeira cartinha que o rapaz mandava para mim, eu tinha 10 anos, né? Que eu tinha uma agenda naquela época, né? A moda era guardar, né? Anotar. Era o diário, né? As moças tinham os diários. E eu fiquei tão emocionada em guardar o papel do bombom, que é engraçado, porque eu tenho o papel do bombom até hoje. Eu tenho lá, coladinho na agenda. Mas eu não tenho a carta, porque ela caiu e eu não vi. Eu fiquei muito emocionada na época. Talvez se você tivesse a carta, você não ia ter a mim. Então foi necessário perder a carta para ter a mim para sempre. Mas... Não, eu acho que 5 anos de casados foi que eu descobri, no meio de umas caixas, ela estava arrumando algumas coisas, e eu vi um monte de diário que ela tinha, né? Todo ano ela tinha um diário para escrever e tal. E aí eu estou vendo aqueles diários e eu vejo o papel do sonho de valsa. Quando eu fui ler, estava lá meu nome. Digo, isso ainda é aquilo quando a gente tinha 13, 10 anos. Nossa. Enfim, foi assim que tudo começou. E aí o sonho que todo casal tem, Jéssica, desde adolescente, ela sempre sonhou ser mãe, né? Eu acho que isso é pertinente da mulher, né? Pertence à mulher. Eu também tinha um sonho de ser pai. Só que aí eu me lembro que nos 2 primeiros anos eu estava no seminário estudando e a gente tinha combinado. Eu disse, olha, deixa eu terminar o seminário e aí a gente pensa em filhos e a gente vai ter uma vida toda para construir. Julgando, tá tudo ok com a gente, né? Tudo normal, o histórico da nossa casa, histórico da nossa família, sempre positivo, né? Nenhum quadro de infertilidade, nenhum caso, nada, absolutamente nada. Enfim, terminei o seminário, a gente assumiu a igreja como pastores oficiais e aí começamos a tentar. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada. E aí ela foi fazer os exames, estava tudo ok. Eu também fui fazer os exames e aí foi quando a gente descobriu que eu tinha um problema. E aí era um problema genético. Não, na verdade, nessa época nós não sabíamos qual era o Sim, problema. É verdade.
A gente procurou um urologista, porque primeiro eu fui no médico, né? Mulher mais aberta, né, para isso. E estava tudo ok. O médico, o ginecologista passou até o ácido fólico, eu comecei a tomar. Mas nada acontecia. Então a gente conversou e eu falei, Jean, agora é a vez de a gente examinar você. E a gente procurou um urologista e ele passou um exame chamado espermograma, né? Um dos exames que ele passou. E eu lembro que quando a gente puxou aquele resultado em casa, lá tinha lá umas taxas, números, e embaixo tinha assim, resultado. Aí tinha infertilidade absoluta. Era assim que o exame falava. Quando eu peguei aquilo, né, a frase por si só, falava de uma infertilidade, eu não entendia bem, eu falei, meu Deus do céu, eu lembro que eu mostrei para Jean e a gente ficou assustado, né, com o que o exame dizia, e a gente já sabia ali que fui para o Google, né, que a gente pega os resultados, coloca no Google, e ele falava que era alguém que não podia gerar, que não podia engravidar. Até então a gente não sabia do que se tratava. Eu lembro até que na época o Jean ele não quis voltar no médico, ele ficou muito. Ele falou, não tem o que fazer, já tá falando tudo. Foi E eu impactado, peguei né? isso. E aí eu peguei o exame, voltei pro médico, e aí o médico, na época, ele descartou toda e qualquer possibilidade, né? Ele disse, porque na verdade não se achava o espermograma de Jean. Não achava, não tinha nada. E aí ele descartava toda e qualquer possibilidade, né? Indicou, falou sobre adoção, e eu falei que eu concordava com a adoção, e adotar na época, mas era o meu sonho, que eu acreditava que Deus podia fazer aquilo. E é muito engraçado que a gente já fala, porque o médico falou para mim assim, se você prefere acreditar que essa mesa pode voar, é um problema seu. E eu olhei para ele e falei assim, se essa mesa pode voar, eu não sei, mas que o meu Deus, se ele quiser, ele pode fazer um milagre. E eu lembro que naquele dia eu saí da clínica assim, arrasada, chorando muito, e fui para casa. Eu chorei o caminho inteiro até chegar em casa. E aí nós conversamos e já falou assim, vamos orar. Vamos orar para ver o que Deus vai falar. E aí nós começamos a orar, né, Jean? Aí começou todo o processo agora de ter um resultado, né? Porque até que você não tem um diagnóstico, um resultado, sua cabeça é uma. Depois que você tem um diagnóstico, você tem um resultado, aí você é mexido por dentro. E aí começa todo o processo de ansiedade dentro de você, né? Você começa, o seu emocional começa a ser abalado, você começa a ser mexido nas suas emoções, e aí começa um processo de desenvolvimento da nossa ansiedade, né? E aí a ansiedade vai gerando as dúvidas, né? Você começa a ser bombardeado por dúvidas, porque a gente sabe, a gente pregou a vida toda que Deus visitou Abraão, Deus visitou Isaac, Deus visitou Jacó. A gente tem testemunhos de pessoas que foram visitadas no seu leito, que Deus foi lá, pessoas que não podiam engravidar. A gente sabia de tudo isso, mas a gente sabia de tudo isso fora do contexto. Extra, né? A gente sabia do lado de fora, sabe aquela coisa, isso nunca vai me alcançar, então é bonito pregar, é bonito ensinar, é bonito incentivar, é bonito motivar. A gente tem uma palavra para essas pessoas, mas quando você se vê dentro da situação, tudo muda. Você literalmente é testado nas suas bases de fé. Você é testado nas suas estruturas de fé. E aí começou um processo no qual a gente precisou levar um tempo para poder entender que o propósito maior do Senhor com a gente, embora Ele tinha prometido que nos daria um filho, mas o propósito maior dele era o que Ele ia não só nos ensinar, mas como Ele ia nos moldar durante o processo. E realizar através disso, desse caminho, né? Dessa trajetória. Porque às vezes a gente está tão focado no milagre que a gente deixa de aprender o que o processo está ensinando, entendeu? E é até engraçado porque quando a gente soube do resultado, você vai para um lugar e começa a questionar assim, o que foi que eu fiz, né?
Porque, de verdade, assim, crente não passa, assim, não, você idealiza uma vida tão perfeita, você está fazendo as coisas corretas e você acha que como assim as coisas deram errado? A gente casou com mandar um figurino, sabe? E eu comecei a tentar questionar Deus. Como assim, Deus? A gente casou, a gente fez tudo o que deveria fazer. Isso está acontecendo com a gente, comigo. Eu fui pega no meu maior sonho, porque assim, eu nunca idealizei muita coisa. Sempre eu dizia, eu quero ser mãe, eu quero ter filhos. Até a gente brinca que eu acho que eu casei para ter filhos. Como assim eu fui pega justamente nisso, no que eu mais desejava. E você começa a querer achar uma resposta, o porquê daquilo estava acontecendo. Eu queria uma justificativa, assim, encontrar algo que eu tivesse feito, de repente, para talvez me arrepender, para que esse milagre fosse liberado, porque aquilo não cabia na minha cabeça, que eu não podia ter filhos, sabe assim? Então foi muito difícil. Até que a gente conseguisse se desvencilhar disso para ouvir a voz de Deus, né? Que foi um processo. Sim, e tem aí alguns fatores que eu percebo logo de cara, porque assim, quando você vê no exame, né, algo taxativo, é como se você estivesse lendo um documento, né? É como se fosse uma sentença. Pensa. A sensação que a pessoa tem, se você não está muito em Deus, você é sentenciado ali. Você é convidado a acreditar naquilo. É isso. E outra coisa é a autoridade, né? Porque é uma figura de autoridade. Um médico falando, né? Você não questiona, Ele não te é mesmo? sentencia. É por isso que tem muita gente que não desfruta da plenitude do que Deus tem para elas, porque elas negociam o que Deus disse para elas a despeito daquilo que a medicina ou qualquer outro tipo de situação diz para elas. É por isso que o processo, o milagre é bom, é importante, mas o processo, ele é o meio que Deus usa para te formar para aquilo que Ele quer fazer através de você amanhã. Então é como se, sabe, Deus está nesse tempo procurando levantar homens que tenham não um discurso mais, mas que tenham uma mensagem encarnada. É uma palavra, é um tipo de mensagem que não tem a ver com o que você ouviu. Não tem a ver com o que você aprendeu, com o que você viu. Tem a ver com o que você experimentou na sua carne. O que você supera, né? É a sua mensagem para o mundo, né? Exatamente. E chega um momento que você não precisa falar. Os fatos em sua volta falam por você. Porque é assim que eu acredito o evangelho. Porque tem, assim, honestamente falando, tem muita gente falando muita coisa muito bonita, que comove, que emociona, mas não transforma. E a ideia do evangelho em nós, a proposta do evangelho em nós, não é para que a gente convença pessoas. A proposta do evangelho em nós é que as pessoas, em olhando para nós, vejam o Cristo em nós e sejam transformadas. É por isso. Interessante isso, pastor. A gente hoje de manhã no nosso devocional em casa, né, com a nossa filha, nós estávamos lendo naquela parte de João, quando Jesus está diante de Pilatos, né? E os judeus não entravam lá para o julgamento, enfim, ficavam do lado de fora, eles tinham que ficar purificados para a Páscoa e tal. E Pilatos batia um papo com Jesus e questionava Jesus de algumas coisas. E Jesus, a gente percebia que ele não respondia ali, né? Quando ele é questionado acerca de você é o rei dos judeus, ele fala assim, mas você está falando de si mesmo? Ou você está falando porque estão falando? Você é quem diz, enfim. Só que, pelo menos a percepção que a gente tem, é que assim ele fica um pouco em cima do muro. Até que ele vai lá questionar com os judeus falam assim, olha, tem uma sentença lá na nossa lei que é passivo de morte aquele que se diz ser filho de Deus. E naquela hora, eu acho que assim,
todo o comportamento que Jesus expressava ali gerou uma estranheza em Pilatos. E aí bate aquele temor, ele fala, mas eu não encontrei nada de errado nesse homem, né? E a gente estava falando sobre isso. Ainda que nos calem de falar desse nome, as expressões, os seus comportamentos, a sua postura vai refletir de quem você é filho, né? A gente vê o filhinho de vocês e com certeza daqui a um tempo, quando ele começar a falar, a andar, e você vai bater os olhos e falar assim, mas é igual o pai dele. Olha, mas ele olhou assim, é do jeito da mãe. Então, assim, é incrível como não são só palavras, né? É espírito e vida mesmo se manifestando, né? É porque, assim, a lei da transferência, ela é muito evidente na nossa jornada. Tanto para as coisas ruins como boas. Às vezes, a gente quer que as pessoas façam, ou os filhos façam, ou repitam o que a gente faz, apenas a gente falando para eles. Se você ler João 17, na oração sacerdotal, você vai ver que Jesus, ele está orando para que o Pai santifique os seus discípulos e todos aqueles que estavam ali. Só que, embora o desejo dele era que todos fossem santificados, ele libera uma pérola ali. Ele diz assim, ó, e por eles eu me santifico. Então ele não estava orando para Deus descer dos céus e fazer uma obra miraculosa de santificação na vida dos seus discípulos. Ele estava dizendo assim, olha, eu vou na frente, eu pago o preço da santidade por eles. Então eles vão olhar para mim e vão entender santidade não porque eu ensinei com palavras. Eles vão olhar para mim e vão ver santidade porque eu expressei na minha vida. Então, só que assim, quando tudo isso aconteceu, a gente não tinha uma referência. A gente tinha uma palavra. A gente não tinha um pastor nesse momento, nessas ocasiões, desses 12 anos. Nós não tínhamos ainda um pastor que sentasse com a gente, que aconselhasse, que orientasse. Era um campo de batalha, era um campo de guerra na mente que a gente vivia, que eu tinha que ter um psicológico, um emocional equilibrado para suportar aquele momento e para levantar ela, a Jéssica, nos momentos em que a menstruação descia. Por quê? Porque todos os meses a gente criava uma expectativa. Deus nos visitou esse mês. Nós fazíamos a nossa parte, claro, mas a gente acreditava que Deus, mês a mês, estaria nos visitando. Só que os meses e os anos vão passando e isso não aconteceu. Como Salomão diz, né? Que a esperança adiada, ela adoece o coração. Chega uma hora que você esperou tanto, criou tanta expectativa que aquilo ia acontecer e não aconteceu, que você começa a entrar em um processo de adoecimento no coração. Você é bombardeado na mente a desistir, você é bombardeado na mente a duvidar, a jogar fora a palavra que Deus te deu que ia acontecer. Quantas vezes eu fui, sabe, tentado a abrir a minha boca e dizer, pronto, desisto. Só que assim, o diabo nunca, e aqui eu quero liberar uma chave, o diabo nunca ouviu da nossa boca, nunca. Ou não vai acontecer. Todas as vezes que as pessoas nos perguntavam, a gente dizia, ainda não. A gente estava ferido. A gente estava sangrando. Mas nós nunca demos território para o diabo. Porque quando a gente abre a boca e fala qualquer coisa na hora da pressão, do nosso lado direito está o anjo do Senhor e do nosso lado esquerdo está Satanás. Então, o que eu falo na hora da pressão, ou Deus colhe ou o diabo colhe. Então, nos momentos de pressões, que nós éramos
questionados, a gente nunca negou a fé. A gente sempre disse, ainda não. Eu estava dando terreno para o Senhor fazer o milagre. O diabo nunca pôde invadir esse território. Nunca. Não descobriu a semente, né? Sabe quando Paulo diz assim, não deis lugar ao diabo? A palavra grega ali é jurisdição. Ou seja, o diabo não tem lugar. Ele anda vagando. Mas quando você abre a boca e você contraria o que Deus disse, você testemunha contra, você está dando território para o diabo. Aí ele vem e fica as suas estacas de desistências. Ele não tem nem a chave de casa, né? Não tem. É incrível isso, né? Muito bom. E me diz uma coisa, como desenvolver, é claro que vocês vão dar continuidade, como desenvolver, talvez tem pessoas aqui que estão à espera de algo, que receberam um diagnóstico negativo, como desenvolver essa habilidade de esperar, mesmo quando tudo parece contrário? No meu ponto de vista, primeiro, o casal precisa estar assim e dizer, Deus, venha ser o centro, porque a gente não tem estrutura e não tem força para continuar. Se não trouxer Deus para o centro, perdemos. Os momentos mais cruciais e mais difíceis da nossa trajetória em direção a esse milagre foram os momentos nos quais a gente teve que se dobrar e reconhecer. Se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos conseguir chegar lá. Esse é o primeiro ponto que eu acredito e julgo ser muito importante. O casal precisa estar muito unido, precisa estar muito junto e precisam querer muito aquilo juntos. Claro, vão ter momentos que um vai estar mais lá em cima do que o outro. Isso é comum acontecer. Sim. Só que Um levanta o outro. Um levanta o outro. Esses dias atrás eu vi uma alusão que falava isso, né? Quando um casal, como se fosse uma pirâmide, né? O marido, a esposa e Deus na ponta da pirâmide, ok? Então Isso. nós temos aqui. Conforme eles se aproximam um do outro, eles se aproximam de Deus. Sim. Legal. Sim. É exatamente isso. E é engraçado, né, que Giana contou esse detalhe da nossa história, é que quando a gente fala assim que Deus falou com a gente e nos deu uma palavra, não foi um profeta, que isso na caminhada também às vezes vinha na mente, será que não foi eu que queria tanto e eu criei essa palavra? Porque o Senhor nos deu um versículo, que é ali, quando o Senhor fala com Sara, né? Existe algo demasiadamente difícil para mim, na primavera virei a ti e você terá um filho. Foi essa palavra que o Senhor nos deu. E nós nos agarramos a essa palavra durante 12 anos. Outra coisa também, quando você falava que foi muito fundamental para nós, é porque, assim, nos momentos de crise, eu nunca joguei a culpa para cima de Jean, ou me senti que ele me fazia infeliz para não realizar meu sonho. Nunca houve isso. Nunca eu disse para Jean, não tenho filhos por sua causa. Nunca foi assim. Era uma coisa que a gente sabia que era Deus que estava nos tratando. Era algo que era Deus que estava proporcionando para nós e a gente acreditava naquilo. Então, quando o Senhor falou que ia nos dar filho, mesmo contra a medicina, né? Então eu dizia, Deus, eu sei que o Senhor vai fazer e eu acredito, eu não sei como, nem de que forma, nem quando, mas eu escolho acreditar na tua palavra. Não tem a ver com o homem, não tem a ver com o Jean, tem a ver com o Senhor. Eu sei que o Senhor vai fazer. Gente, e foram 12 anos esperando nessa palavra. Porque depois que o Senhor nos deu essa palavra, foi que então os profetas começaram a levantar, os sonhos começaram a acontecer. Porque uma coisa que a gente tem com a gente, que é o nosso lema, que é assim, amo, né, quando Deus levanta um profeta para nos falar, acredito em profecias, mas eu acredito no Deus de intimidade. E Deus primeiro, Ele quer compartilhar conosco os seus segredos. Então, primeiro Deus fala com a gente, depois Ele levanta os profetas para confirmar aquilo que Ele já falou.
E foi exatamente assim. Primeiro o Senhor falou que ele faria o milagre, que ele nos daria o filho, né? E depois foram que os profetas começaram a se levantar. Então, eu acredito nesse Deus de intimidade, nesse lugar que a gente precisa entrar e acreditar. Eu acredito que boa parte das pessoas que estão frustradas hoje é porque elas inverteram essa ordem. Elas primeiro foram buscar os profetas antes de consultar ao Senhor. E ao contrário, primeiro você precisa se render a Deus para ter para construir em você uma convicção. Deus, ele vai se mover a partir das nossas convicções nele. É por isso que se você não tem convicção, facilmente você é sabotado no meio do caminho. É isso mesmo, Então, qualquer vento te leva, né? qualquer vento te leva, ou qualquer outro convite te leva. A gente teve a oportunidade de adoção, mas a gente entendia no nosso espírito que ia sair das nossas entranhas. Porque assim, embora a palavra, digamos, a palavra mater, a palavra-chave foi essa que ela falou de Abraão e Sara, essa palavra abriu um portal para outras palavras. Quando eu entendi na Bíblia, em Gênesis, que ter filhos não é um conselho de Deus, é uma ordem, eu descobri que o maior interessado não sou eu. O maior interessado é o Senhor. Então, sabe, eu comecei a fazer uma análise, sabe, de mim mesmo e no Senhor, de que eu nasci com um problema genético. Só que o salmista diz que quando nós éramos informes, Deus nos teceu no ventre da nossa mãe. Cada tecido, cada órgão, cada célula, cada membro, cada osso, cada tudo, foram as mãos de Deus que teceram em nós. Será que aquele pequeno detalhe, Deus não passou por ali? Deus passou por ali. Será que Deus esqueceu de colocar aquele pequeno detalhe? Não é obra do esquecimento do Senhor. Isso faz parte de um plano perfeito. Isso faz parte de um projeto de Deus. É por isso que a gente está sendo hoje um instrumento para quebrar o tabu que foi construído no seio da igreja evangélica, no seio da igreja brasileira, sobre alguns pontos que foram colocados um pano quente da religiosidade em cima. Tem muita gente hoje amarga, frustrada, decepcionada, porque simplesmente a religião encobriu algumas realidades e essas pessoas simplesmente acreditaram, porque nós vivemos um evangelho hoje onde as pessoas elas não querem ter o trabalho de descobrir a vontade de Deus para elas. Elas vivem a vontade de Deus a partir de. É a partir Como de. se elas criassem um Deus para elas, né? Segundo a imagem e semelhança delas. Elas têm a imagem de um Deus que ofereceram para ela. Não é a imagem de um Deus que elas conheceram. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Abraão, ele só seguiu aquela jornada porque antes de Abraão, quem que ensinou Abraão sobre Deus? Quem que sentou com Abraão para dizer, olha, Deus é assim? Os seus pais não conheciam Deus. Então o próprio Deus aparece para ele. E ali ele vive uma experiência pessoal. Ele estava acostumado a ver deuses. Ele não estava acostumado a ouvir vozes. Então a experiência que ele viveu com Deus fez com que a sua jornada fosse pautada em uma relação de confiança com algo que ele experimentou, não com algo que ele ouviu falar. Então não foi plantado um Deus para ele acreditar a partir dele. Ele acreditou em um Deus que ele experimentou.
é exatamente esse ponto. É o ponto do Deus que você experiencia, do Deus que você experimenta, né? Das marcas que Ele deixa na tua história, na tua carne, né? Que contam, né? Que contam daquilo que você crê, né? Sim. Não é, na verdade, o contrário, né? É porque assim, Então, a gente acha que Deus está no conjunto de coisas que a gente estudou sobre ele. A gente monta uma estrutura de pesquisas e estudos sobre Deus, e aí a gente acha que conheceu Deus porque estudou essas coisas. Eu fiquei 4 anos no seminário. Eu vou te falar, eu nunca vivi uma experiência com Deus. E olha que nós aprofundamos e conhecemos muitas coisas da Bíblia acerca de Deus. Só que estudar as coisas acerca de Deus não te dá uma experiência com Deus. é o quarto. Entendeu? É o quanto você se rende e se entrega a ele. É por isso que assim, ó, tem muitos casais que estão vivendo um caos na relação e eles vão buscar a superação, vão buscar o recomeço, vão buscar algumas coisas a partir da terra. Só que o casamento ele não foi feito a partir da terra. Foram os céus que fabricaram o casamento. Então, qualquer produto na terra que você compra, vem um manual, e no manual diz aonde que foi fabricado. Então, quando dá um defeito, leva aonde foi fabricado. Então, se o casamento foi fabricado no céu, por que a gente quer consertar na terra? É isso. Então, tem que vir para a fábrica original. Então, sabe, essas coisas foram desatando no nosso entendimento que o maior interessado era Deus. Família é algo que é de maior interesse dos céus. Só que assim, é fácil quando você tem filhos falar isso. Talvez temos pessoas aqui que estão vivendo um dilema de uma infertilidade ou de uma série de tentativas e não conseguiu. E ouve, e talvez diz agora, é fácil falar. Não, nós passamos aí. Nós vivemos esse período no qual parecia que estava tudo escuro. E parecia que Deus não queria falar com a gente. E aí esse barulho dentro de nós era ensurdecedor, era um negócio louco. E aí onde gera ansiedade, e aí a ansiedade vai nos levando para o medo. O medo é fruto da ansiedade. É por isso que Jesus no Getsemane, ele não sofreu de ansiedade. A Bíblia diz que ele ficou angustiado, mas não ansioso. E o que é a angústia? A angústia é a dor de alguém que vai cumprir um propósito, que sabe que vai cumprir um propósito. Quando você sabe que você tem um propósito a cumprir, você vai passar por algumas dores. E aquilo vai gerar angústias até que se cumpra. Agora, medo, ansiedade, você não vai ver Jesus ali com medo e com ansiedade. Entende? Então, todo esse processo, nós tivemos que nos carregar de convicção do que Deus tinha falado. Vocês vão ser pais. Ponto. E quando que foi essa descoberta, essa surpresa? Como que foi tudo isso? Eu ouvi, né, em uma das reuniões que nós participamos, onde você estava trazendo uma palavra, pastor, e aí algumas pessoas, alguns casais foram
lá na frente. O senhor até falou sobre isso. A gente orava por alguns casais, daqui a pouco ficávamos sabendo que um casal estava esperando um filho, o outro estava esperando um filho. E como é isso, né? Você repartir assim, ser um canal para que Deus opere algo e aquele questionamento na mente, né? Do tipo... E a manifestação do meu? Essa palavra que Deus deu para Jéssica, Deus falou com ela sobre Abraão e Sara. O texto que a gente está acostumado a ler na Bíblia de Almeida, tradução de Almeida, ela diz assim: e daqui a um ano virei a ti. Mas se você observar, não durou um ano, foram mais de 20 anos para vir Isaac. Então, a tradução original é: e na primavera virei a ti. Não está falando do ano. Não está falando em uma estação. Na primavera. Só que é o seguinte, se você puxar a raiz da palavra Sarai, porque ali quando Deus fala com ela, ela não é Sara ainda, ela é Sarai. Quando Deus fala com ela, Sarai significa princesa. E a palavra Sara também significa princesa. Só que assim, Sarai é um tipo de princesa que dá a conotação de uma princesa insubmissa. O texto hebraico original fala de Sarai, um tipo de princesa que ainda está num processo de aprender a submissão. Ela é insubmissa. Então, o que é esse intervalo até chegar a Isaac? Caminho para a submissão. É o caminho para aprender a ser sábio. Princesa submissa. Por isso que Sara chama Abraão de quê? Meu Senhor. Então o processo tinha mais a ver com o esticamento e o tratamento do coração de Sarai do que o próprio Isaac. Claro, Isaac era o alvo, era o propósito. Mas assim, Deus está também interessado no que vai acontecer nesse processo no nosso coração. O que Deus deseja nesse processo? Que a gente cresça para aprender a desfrutar do milagre como gente grande, não mais como insubmissos. A gente percebe, sendo terapeutas, pastores, que as pessoas se referem à ansiedade, por exemplo, como se algo muito distante. Então, do tipo assim, quando nos casarmos, seremos felizes. Quando eu trocar o carro, quando o filho nascer, quando... Então, está sempre lá e nunca aqui, né? E esse desfrutar do processo, desfrutar do caminho, o caminho é Jesus. Né? A gente foca bastante no processo, no objetivo final, né? Na promessa, no objetivo, enfim. Mas esse processo, esse caminho é Jesus, né? Quando nós vamos aprender, amadurecer, nos desenvolver. Sabe qual foi o remédio que Jesus deu para a ansiedade, para curar a ansiedade? Está na Bíblia. Tudo que a gente precisar de medicamento, de remédio para cura, está na Bíblia. Jesus deu um remédio para curar a ansiedade. Em Mateus 6, ele diz assim, ó, por que vocês estão ansiosos? Olha a palavra, ansiosos. Acerca das coisas desta vida. Aí agora, além de destacar a ansiedade, ele traz o remédio. Diz, ó, aqui está a doença. Agora eu vou trazer a cura. Qual foi a cura? Ele diz assim, olhai para as aves dos céus. Olhai para os lírios dos campos. Sabe o que isso significa? A contemplação das maravilhas que o Senhor criou traz cura para nossas. Quando nós
aprendermos a contemplar o que Deus fez, o que Deus está fazendo, nós vamos andar sem ansiedade. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos, né? Exatamente. É tão interessante, a ciência, acompanhando alguns artigos, eles provam isso, chegaram à conclusão recentemente que observar os pássaros diminui a ansiedade. Olha que coisa incrível, né? Na simplicidade, a ciência, ela trabalha em busca de uma verdade. E aí ela encontra Jesus. Não tem como. E é engraçado porque durante esses 12 anos foi uma das coisas que o Senhor nos ensinou muito, porque assim, era um grande sonho nosso, e principalmente meu, mas isso nunca me deixou uma pessoa infeliz ou triste, né? Amarga. E reportava para aquele texto ali de Ana, que o Cana fala, eu não sou melhor para ti do que 10 filhos, né? Então o Senhor é melhor. O Senhor sempre foi melhor, o Senhor sempre foi suficiente na minha vida. Nós queríamos muito ter um filho, mas nós éramos felizes. Isso nunca nos paralisou, né, Jean, durante a caminhada. Isso nunca nos parou. Ao contrário, Essa é a segunda virada de chave, porque é o não se vitimizar, né? Em nenhum momento vocês deixaram que a alegria se perdesse, né? Não. Né? Então, vocês estavam buscando, mas vocês não perderam a alegria. Não, nunca deixamos de celebrar. Não vou negar que tinha dias que eu acordava porque todos os dias eu pensava nisso. Todas as vezes que eu acordava, eu dizia, meu Deus, será que eu vou envelhecer, eu não vou ter filhos? Será que eu não vou ter essa experiência contigo? Quantas vezes eu chorei, mas isso eu não deixava que isso passasse de um momento. Porque era natural eu, como ser humana, me entristecer. Mas isso nunca roubou minha alegria, nem, sabe assim, a fé que eu tinha no Senhor. Eu dizia, Deus, mesmo que o Senhor não faça, eu sei que eu continuo acreditando que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor vai fazer, sim, e nós vamos continuar crendo. Eu vou continuar te amando mesmo assim. Até tem um louvor que eu cantava, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus também. O Senhor vai continuar sendo Deus das nossas vidas. Eu vou continuar te amando, né? Só que ali, sempre na palavra, não existe nada impossível que eu não pudesse fazer. Eu acho que uma chave muito poderosa nesse processo é você compreender que esse processo está te treinando para você ser gente grande. Deus já nos vê grandes. Só que, assim, às vezes, a gente não consegue dar a resposta correta para o processo. Por exemplo, a gente fala muito de resiliência, né? E, às vezes, a gente confunde o que é a resiliência. Deus nos fez resilientes. Nós temos esse mecanismo natural que Deus colocou dentro do ser humano. Todo ser humano é capaz de se superar. Todo ser humano é capaz de recomeçar. Nós temos tudo isso dentro de nós, só que a gente parece que desconhece o que a gente tem de positivo dentro de nós. Então, não sei se vocês lembram quando com Ruth, Noemi, ela sai da casa do pão com de Belém, que significa casa do pão, com seu esposo, e vai para a terra dos Moabitas. Só que a palavra Noemi significa doçura. O significado da palavra Noemi é doçura. Então ela sai da sua terra carregada de doçura. Quando ela chega na terra dos Moabitas, ela perde o esposo e perde os seus 2 filhos. E aí ela volta 10 anos depois. E quando ela volta 10 anos depois, como é que chamaram ela? Como é que ela mesma se denomina? Não me chamem de Noemi. Ou seja, não diga que eu sou doce, porque eu me tornei uma mulher amarga. Então, resiliência não é sobreviver à pressão. Tem gente que sobrevive à pressão e diz, puxa, eu sou resiliente, mas o coração está amargo.
Resiliência é você sair intacto de toda a pressão que você passar. Então era mais ou menos isso que a gente tentava fazer. Engravidava um do nosso lado, outro do nosso lado, outro do nosso lado. Aí foram engravidando as pessoas mais próximas nossas. Elas foram tendo o milagre, a bênção que a gente gostaria de ter. Sim. E vocês se alegravam com eles. A gente era tentado, sabe, a ficar amado. Só que aí a gente olhava um para o outro e dizia, não, a gente precisa celebrar com eles. Porque eu era pastor. Deixa eu só falar uma coisinha, desculpa. Tá tão incrível, só que já tá dando no tempo. Eu vou só fechar pra gente não interromper, eu vou chamar de novo. Tá bom. Se desse pra ir aqui 2, 3 horas seguidas, eu só vou fechar e já vou chamar, pra não cair no meio, tá bom? Será que o pessoal vai... Já avisa o pessoal aí. Vamos juntos. Gente, turma, por favor, agora vem o desfecho, vocês têm que acompanhar. Por favor, Fechar tá e muito vamos incrível. abrir novamente a live. Só vou fechar porque para não cair aqui no meio, acompanhem a gente, tá bom? Só um minutinho, pessoal, pera aí.